Que o Espírito do Deus Altíssimo esteja com você neste momento, minha amiga e meu amigo ouvinte. Onde quer que você se encontre, longe ou perto, dentro de um presídio, dentro de uma masmorra, num hospital, numa clínica, num automóvel, num caminhão, numa charrete, numa carroça, onde quer que você esteja, na roça ou na cidade. Deus, na sua plenitude, grandeza, infinita compaixão, ouve a sua oração e vem ao seu encontro neste momento e faz eliminar os seus medos, suas dúvidas, suas fraquezas e faz de você uma pessoa nova, forte. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, abençoada em nome do Senhor. Amém. Quem crê, diga amém. Quem recebe, diga amém. E quem acredita, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, é impossível que essa pessoa se mantenha reticente, se mantenha rebelde. Ela ouve e abandona o seu pecado. E então ela tem aquele encontro com o Senhor Jesus. Porque é Ele, o Espírito Santo, quem nos conduz até Jesus, para que nosso Senhor venha nos lavar, nos purificar, venha nos salvar, venha nos dar condições para entrarmos no Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Você lembra quando Deus mandou fazer uma arca? Ele mandou Noé fazer uma arca, e aquela arca, quando estava pronta, Deus mandou que trouxesse animais, mandou que Noé colocasse animais de acordo com as suas espécies dentro da arca. Mas a pergunta é: por acaso Noé teve o trabalho de ir na selva buscar os leões, os leopardos, os elefantes, as girafas e trazê-los para a arca? Não. Deus escolheu 2 casais de elefantes, de cada animal, seja animal selvagem, seja animal caseiro, de forma que os animais foram trazidos por Deus até a arca. É isso que acontece. Deus é quem traz para a arca, que é a salvação, que representa a salvação, que simboliza a salvação, aquelas pessoas escolhidas. Até porque o Espírito Santo jamais vai convencer uma pessoa para vir até Jesus que não vai aceitar, que vai rejeitá-lo. Não. Quando
quando ele sabe, ele sabendo que a pessoa não vai vir, ou vai rejeitá-lo, então ele deixa aquela pessoa de lado. Deixa a pessoa de lado. Ele só traz a pessoa que vai ouvi-lo, atendê-lo, corresponder à sua chamada, ao seu convencimento. É importante, amiga e amigo ouvinte, que você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz do Espírito de Deus, duvido que você tenha medo de obedecer. Duvido que você venha resistir à voz dele. Duvido que você vá dizer não para ele. Não, você vai vir. Você vai vir porque você está na situação em que não tem outra saída. Agora é importante também observar uma coisa. Quando a pessoa tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ela vê os sinais da chamada do Espírito Santo. Ela vê os sinais. Porque quando Deus fala, ele não deixa dúvida. Então, ele fala através dos problemas, sabia? Ele fala através das lutas, dos desertos. Ele fala. E quando ele fala, ele convence. Convence a pessoa do seu pecado, convence a pessoa do que é certo, do que é justo e do que é injusto, e a pessoa tem que escolher, obviamente, o caminho dela, porque somos nós quem escolhemos o nosso caminho. Somos nós que optamos. Obviamente, quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, ela não resiste, ela atende à sua voz. Então, o Espírito Santo é quem convence. Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, não é a doutrina, nada disso. É o Espírito de Deus que convence a gente através da sua palavra. Da sua palavra. Ele convence, por exemplo, você pega a Bíblia, lê um texto, e de repente aquele texto que você nem sabia, nem lembrava mais, ele fala profundamente no seu ser. Então, é o Espírito Santo usando a sua palavra para chamar a sua atenção, para lhe convencer. O Espírito Santo também usa os seus servos. Às vezes usa até uma pessoa que nem é serva. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Não vai usar também pessoas incrédulas para falar com o seu povo. Ele pode usar uma pessoa até incrédula. Ele usa as pessoas, os sinais, ele usa a palavra de Deus, ele usa do jeito que ele quer, a hora que ele quer, no momento em que ele acha que deve fazê-lo. Então, amiga e amigo ouvinte, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós nos convencemos, nós nos conscientizamos do que nós temos que fazer. E é óbvio que a gente atende. Agora, se por acaso eu convencê-lo de alguma coisa, ou da minha fé, e você tomar uma decisão de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu convencimento, então, logo mais, outra pessoa vai mudar a sua cabeça e vai convencê-la de outra coisa contrária à minha, porque vai mostrar que você é Maria, vai com as outras. Eu não quero que você seja convencido por mim, e eu não pretendo convencer ninguém. Eu não pretendo, é uma coisa que eu não tenho preocupação com o convencimento das pessoas da minha parte. Por quê? Porque eu sei que se eu conseguir convencer alguém, então esse alguém é Maria, vai com as outras, e certamente logo mais vai ser convencida de outra coisa. Então, quem convence e deixa a gente tranquilo, em paz, deixa a gente seguro, é o Espírito Santo. Quando ele vier sobre você, ele vai convencê-lo.
e vai fazer a obra dele na sua vida em parceria com você, porque você vai responder, você vai corresponder, você vai dizer sim, você vai atender e ele, obviamente, vai fazer, completar a obra dele na sua vida. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta atenção nestes testemunhos de vida, testemunhos do Espírito de Deus, da ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Eu faço questão de colocar esses testemunhos justamente para despertar nas pessoas, nos ouvintes, o interesse sobre tudo, interesse acima de tudo em receber o Espírito de Deus. Porque quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe o fogo de Deus dentro de si. Você transforma-se, você é transformado na fonte de vida. Porque a partir do momento que a pessoa tem o Espírito Santo, ela não tem medo, ela não vive com medo, ela não vive na dúvida, ela não fala besteiras. Enfim, ela é uma pessoa que confessa a fé, vive na fé e de fé em fé e vence. Por quê? Porque o Espírito do Altíssimo Deus está dentro dela. Vamos ouvir esses testemunhos para a gente verificar como Deus opera na vida dos que são sinceros, que são puros de espírito. Vamos ouvi-la. Meu nome é Aurilene e eu já ouvia falar da Igreja Universal. Cheguei até aí algumas vezes, né? Mas não tinha um compromisso com Deus. Eu não tinha um compromisso de ir, de levar as coisas a sério. Então, eu ouvia ali e quando eu saía, eu praticava tudo de novo errado. Então, servia no momento, mas depois eu não praticava, não colocava em prática. E eu lembro que eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que a minha saúde não era 100%, eu sentia muitas dores de cabeça, muita mágoa, eu tinha mágoa até da minha família, eu tinha mágoa do meu esposo, eu tinha muito ressentimento, eu era muito ciumenta. E muitas das vezes eu procurava preencher o vazio que tinha dentro de mim, muitas das vezes eu saía e eu queria ficar alegre, eu queria me divertir. Então eu preenchia um vazio bebendo, né? Achando que aquilo ali fosse suprir a minha tristeza, o meu vazio. Mas quando eu chegava em casa, era tudo igual, então não mudava nada, né? Era uma coisa que não tinha controle. Até que, passando-se os dias, o tempo, a minha filha ela começou a ir para a Igreja Universal. E foi aí quando ela me fez um convite e eu fui novamente com ela. E aquele dia eu percebi que foi diferente. Porque aquele dia eu vi que eu precisava mudar de verdade. E aí foi quando eu comecei a buscar, eu comecei a fazer os propósitos, jejuns, orações. Eu dobrava os meus joelhos e eu falava para Deus, Deus, eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais essa vida, essa vidinha. Eu não aguento mais esse vazio. Eu não aguento mais ser essa pessoa insuportável, porque eu era insuportável. Eu era ciumenta. E foi quando, numa reunião de quarta-feira, o Espírito Santo veio. E ali eu tive uma sensação maravilhosa. Foi a certeza de que eu tinha tudo. Ali me deu a certeza, eu tinha paz, a certeza de que todos os meus problemas se resolveriam. Eu tive perspectiva de vida que eu não tinha. Eu vivia por viver. E quando eu recebi o Espírito Santo naquela quarta-feira, ali tudo foi transformado. Eu voltei para casa outra pessoa. Eu voltei para casa leve, cheia da certeza da vitória, cheia de paz. Eu tinha certeza de que tudo ia dar certo. Eu não tive mais medo. Hoje eu tenho alegria e eu sou grata a Deus por tudo isso. Eu sou grata a Ele por ter essa paz, essa felicidade. Hoje eu sou feliz. Né? Hoje eu tenho a minha família abençoada, meu casamento restaurado, a minha filha
também restaurada. Hoje ela vive na presença de Deus, a gente serve juntas, né? Hoje a gente tem paz, hoje a gente tem diálogo, coisas que a gente não tinha, né? Hoje a minha filha e eu somos amigas, hoje a gente conversa, hoje meu marido e eu e ela senta na sala e pode assistir um filme, antes não era assim. Então tudo consequência do Espírito Santo na minha vida. Meu nome é Indira e eu fui convidada por um amigo para participar de uma das reuniões da igreja. E desde esse dia que eu participei dessa reunião, comecei a frequentar as reuniões da igreja, me batizei nas águas, eu comecei a me entregar mais para Deus, comecei a fazer as coisas de Deus, comecei a ter aquela comunhão. Até que eu conheci um rapaz e eu comecei a priorizar mais a minha vida sentimental do que as coisas de Deus. Foi aí o meu erro. Eu comecei a me afastar de Deus, comecei aquela frieza, não queria mais participar das reuniões. Foi quando ele decidiu não ficar mais na igreja. E minha pior decisão foi essa, foi ter largado tudo para segui-lo. Foi então que o mundo foi nos iludindo, foi quando eu comecei a entrar no tráfico junto com ele. Comecei a me sujeitar a coisas que eu nunca imaginei antes fazer. Comecei a me envolver com criminosos, comecei a ficar na Cracolândia vendendo droga junto com ele. E mesmo assim eu tinha aquele vazio dentro de mim. E foi chegando muito dinheiro nas minhas mãos, eu podia comprar o que eu queria, mas nada daquilo preenchia o vazio que tinha dentro de mim. Então eu comecei a ser depressiva, comecei a chorar. Nem para o tráfico eu servia mais, porque eu não ia mais, de tão triste que eu ficava. E eu passei a me tornar uma pessoa que eu não era. E eu nunca imaginei um dia passar por tudo isso. E eu me sujeitava a viver uma vida assim por causa dessa paixão que eu tinha por ele. Eu tinha minha família, eu podia voltar para casa, eu podia voltar a ter a vida que eu tinha antes na fé. Mas por conta dessa paixão eu comecei a me envolver mais. Foi quando eu me vi extremamente apaixonada por ele, fazendo coisas que eu nunca pensei em fazer. Eu perdi ele e eu me vi sozinha. Me vi sozinha, aí que eu entrei na depressão. Ficava trancada no meu quarto, não queria saber de ninguém por conta do orgulho. Eu não queria voltar, pensando no que as pessoas iam pensar de mim. Mas eu deixei esse orgulho de lado e eu resolvi voltar. E nesse momento que eu me encontrava em depressão, triste, com aquela angústia dentro de mim, algo dentro de mim me dizia para me voltar, que eu merecia uma chance, que não era o fim para a minha vida. E foi quando eu resolvi voltar, deixar esse orgulho de lado, e eu voltei para me entregar de verdade para as coisas de Deus. Então eu comecei a buscar ali a presença de Deus, comecei a me entregar para as coisas de Deus e eu tive aquele encontro verdadeiro. E eu comecei a ser uma pessoa diferente em casa, uma pessoa com paz, era diferente com a minha família, com todos à minha volta viam a diferença em mim. Logo meu passado foi apagado e eu comecei a escrever uma nova história na minha vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu posso dizer que eu tenho paz, que eu sou uma pessoa feliz, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Hoje eu sou uma referência para minha família, para os meus amigos, todos à minha volta vêem uma diferença em mim. Antes eu precisava de prazeres, precisava de paixões para preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Só que hoje a presença de Deus preenche tudo isso. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você veja como é importante o recebimento do Espírito Santo, o selo, o carimbo do Espírito Santo. Se você quiser recebê-lo neste domingo, nós temos uma reunião aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã. Excelente horário para você buscar o Espírito Santo. Eu sei que você vai ter que levantar bem cedo para estar aqui, né? 6 horas da manhã. Porém, você não se esqueça que o que você vai receber é infinitamente maior do que tudo aquilo que você possa imaginar, e vale a pena o sacrifício, levantar de madrugada, vale a pena vir até em jejum, 6 horas da manhã, é reunião especial do Espírito Santo. Às 9h30 também, você pode vir para buscar o Espírito Santo de 9h30 às 10, quando o bispo Clodomir vai estar orando, clamando ao Espírito Santo por você, que Jesus venha batizá-lo com o Espírito Santo. Então, neste domingo, 6 da manhã, 9h30 da manhã e às 18 horas. Às 18 horas nós teremos o estudo do Apocalipse, como de costume. E é interessante, eu estava lendo
sobre Isaías capítulo 4 e versículo 1, quando diz que naquele dia 7 mulheres procurarão por um homem e vão dizer para ele, olha, nós nos sustentamos, nós pagamos as nossas contas, todas as despesas que nós temos, nós sustentamos. Você não precisa trabalhar para nós. Nós só queremos ter a honra de ter o seu nome. De ter o seu nome, quer dizer, de ter compromisso com você, de ter ligação com você. E isso, naturalmente, fala dos últimos dias, quando 7 mulheres procurarão por um homem, para preencher a vida delas. Elas não fazem nem questão de dividi-lo com outras 6. Não, elas simplesmente querem satisfazer a sua necessidade, sobretudo acabar com a sua humilhação. Humilhação, tirar o meu opróbrio, o nosso opróbrio, diz ela para o homem. Então, você vê que isso aí é uma profecia que nós estamos chegando ao fim do mundo, ao fim dos tempos, porque você vê que é isso que está acontecendo, além de nascerem mais meninas do que meninos, então há uma carência muito grande de homens neste mundo, porque nós estamos chegando ao fim dos tempos. Por isso, minha amiga, meu amigo, isso é um sinal, apenas um sinalzinho de que nós estamos no final dos tempos. Então, neste domingo, às 18 horas, às 6 da tarde, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo. Todos são muito bem-vindos. Nós ficamos por aqui. Aliás, eu queria fazer também um convite para você. Você pode acessar o portal do Univer para assistir o filme. Muito bom, impressionante esse filme. O nome do filme extraordinário, excelente, chama-se Deus Não Está Morto. Você pode assisti-lo no Univer, no portal da Universal chamado Univer, para crer. Você pode assistir lá. Você, nos primeiros 7 dias, não tem que pagar nada, mas você tem que registrar-se com o cartão de crédito. Você tem que se comprometer, obviamente, para você poder assistir esse filme. Os primeiros 7 dias serão gratuitos. Então, no portal Univer para crer, você pode entrar e assistir esse filme Deus Não Está Morto. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe.